Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu quero apresentar para vocês uma partida muito interessante que eu joguei aí contra um candidato a mestre, né? Ou seja, um jogador aí titulado que tem o título de candidato a mestre, o título FIDE de candidato a mestre. E antes de apresentar aqui a partida, eu vou mostrar o perfil dele no chess.com e depois o perfil FIDE, que é o que eu costumo fazer antes de analisar cada jogo. Bem, então vamos entrar aqui no perfil do chess.com. Perceba aí que dá para saber que ele é um cidadão de um país de língua espanhola ou castelhana, porque está escrito aqui, é o Ajedrez Esmigrant Passion. E também tem um nome completo dele, né? Henry Tirado Veliz. E caso você faça uma busca nesse nome, vai perceber aí, você vai encontrar o perfil FIDE dele, né? Que é o perfil aqui de Henry José Tirado Veliz. E é um jogador aí fortíssimo. É um jogador aí que tem o rating de rápidas de 2170, que equivale aí mais ou menos no chess.com a 2400 de rating. O rating blitz dele não é tão alto, perceba aí que até em partidas presenciais o rating blitz dele não é tão alto. No entanto, perceba que o rating blitz dele, apesar de não ser alto no presencial, é 1990, se você entrar aqui na conta dele no chess.com, vai notar que o rating dele aí de blitz é de 2214, né? Ou seja, é um rating aí de 200 pontos a mais, quase 220 pontos a mais aí do que o rating presencial. Ou seja, o rating online não reflete aí o rating do jogador no presencial, né? O rating FIDE do jogador. E por isso que você não pode aí subestimar mestres de 2100 no presencial achando que vai ser a mesma coisa no online, porque não vai ser. Bem, então aqui depois de apresentar o perfil dele, vou mostrar aqui abaixo para vocês, que está escrito aqui, FIDE Instructor, ou seja, ele é licenciado, né, pela FIDE aí para ser instrutor, ou seja, ele pode ser aí professor de xadrez FIDE, né? Todo jogador de xadrez, mesmo não tendo titulação, mesmo não tendo aí, mesmo não jogando por nenhum clube, pode ser sim um professor. No entanto, para você ser um professor, um instrutor FIDE, você tem que ter titulação FIDE, né? E provavelmente isso vai agregar ainda mais, né, caso ele queira dar aulas, né? Ele pode falar que é um instrutor FIDE, que ele vai ter mais, como que a gente pode falar, mais autoridade, né, no que ele está falando. E aqui tem umas informações sobre ele também, né? Beir, que geralmente é a abreviação do inglês Born Year, que é o ano de nascimento, 1977, Gender Male, né? E título FIDE, candidato a mestre. Bem, então é isso. Acho que apresentamos aqui adequadamente o perfil do nosso adversário. E agora vamos aí para a partida, que é uma partida bem curta. No entanto, é uma partida que eu quero trazer algo interessante para vocês. Porque até um jogador aí titulado na CM, ele pode não ver em algum momento golpes táticos. E eu vou mostrar isso nessa partida para vocês, que é uma partida também que pode ser muito instrutiva para quem gosta de jogar aí contra o Gambito do Rei, ou também pode para quem gosta de jogar o próprio Gambito do Rei, né? Para você ficar ligado que em alguns momentos você pode estar deixando passar aí oportunidade de ficar muito pior, né? Então você ficar de olho aí em alguns lances que você faz, porque principalmente quando você joga o lance F4, você enfraquece muito o rei. E isso gera vários temas táticos aí para o seu adversário. Bem, sem mais enrolação, vamos começar aí a nossa partida. Nosso adversário, CM Henry, abriu com E4, respondemos com E5, e geralmente quando eu jogo E5, o meu objetivo é fazer aí a defesa Petrov, porém isso não vai acontecer porque ele respondeu com F4, também conhecido aí como Gambito do Rei, que é uma das aberturas mais perigosas do xadrez, né? Quando seu adversário aqui faz o lance F4, ele está te convidando para uma confusão total no tabuleiro, né? Para posições aí extremamente caóticas. E geralmente eu não tenho costume de fugir à luta. O meu lance predileto aí contra o Gambito do Rei é chamado de contra-gambito Falkbeer, onde eu faço um contra-gambito, né? Eu ofereço aí um peão para criar essa tensão central. Também abre aí
a possibilidade de desenvolver peças. É um dos lances mais fortes contra o gambito do rei. Porém, nessa posição eu quis ficar mais criativo, né? Eu quis surpreender aí o candidato a mestre. Então eu joguei um lance também muito agressivo. O lance cavalo em F6. Perceba aí que esse é um dos lances mais agressivos da posição. Eu estou desenvolvendo uma peça e também atacando aí o peão central do adversário, né? Esse não é o melhor lance é a captura, mas geralmente para iniciantes eu jamais vou recomendar a captura, até mestres têm dificuldades com a captura, então aí nessas posições eu recomendo geralmente aqui o D5 ou cavalo em F6, que vão para posições muito tranquilas de jogar. O meu adversário, o candidato a mestre, se incomodou e respondeu com o cavalo em C3, que tecnicamente é um lance passivo. Perceba aí que ele me chamou para confusão e agora está se defendendo. Então, sabendo disso, eu fui aí para o espírito do gambito do rei. Eu joguei aí D5. Como assim ele me chama para confusão e agora eu jogo um lance passivo, né? Eu quero criar aí a tensão no centro. Realmente abrir para minhas peças poderem jogar e começar a atacar ele também. Não jogue passivo no gambito do rei. Faça esse esquema. Sempre jogue aí para cima do seu adversário. Ele se incomodou imediatamente e cedeu a minha pressão, né? Ele capturou aí, ele cedeu a pressão no centro e capturou o peão em D5. E eu aqui vi a oportunidade de transpor para uma posição que eu já conhecia, né? Que é a posição do contra-gambito Falkby, com E toma F4. Perceba aí que essa posição acontece muitas vezes no contra-gambito Falkby. E se você conseguir atingir essa posição, perceba que você está muito bem, né? Você chegou aí numa posição muito agradável de se jogar. Você já está quase fazendo rock, seu adversário está com as peças aqui na ala do rei ainda na primeira fila, na primeira fileira, e você já está quase fazendo o seu rock. Ou seja, você chegou aí na posição dos sonhos no seu gambito do rei. E aqui o candidato a mestre decidiu que não iria defender o peão. Ele finalmente quis aí entrar no gambito do rei e jogou lance cavalo em F3. Deixando mesmo o peão. Perceba que esse daqui é um gambito real. Ele não tem aí um meio de recuperar imediatamente esse peão. Eu vou ficar com um peão a mais, né? Então eu capturei. Eu sempre posso voltar o cavalo aqui, né? Contra cheques. Não tem nenhum problema. Mas é claro que eu não vou voltar, porque eu posso defender esse cavalo de mais maneiras. E paguei para ver, né? O que o meu adversário e candidato a mestre tinha nas mangas. Ele desenvolveu aí mais uma peça, né? Perceba aí que ele conseguiu tirar as duas peças do fundo com velocidade. Ele finalmente está jogando aí no espírito do gambito do rei. E agora eu tenho que fazer um lance passivo, né? Eu saí da minha posição agressiva e fui para uma posição mais passiva. E agora ele tá dando as cartas, né? E aqui eu gastei um tempo para defender o meu cavalo com o lance C6. E agora perceba aí que esse lance é muito forte, né? Muitos jogadores vão imaginar que seria bom voltar o cavalo, mas não é. Perceba aí que você vai estar dando força para o bispo dele, né? Ele vai ter aí ataques nesse ponto. A torre vai estar aqui e vai ter uma leve confusão aí para você ter que lidar. Então eu joguei o lance mais lógico, que é o lance C6. Caso ele capturar de cavalo, eu vou fechar aí a diagonal do bispo dele. E não vai ter mais nenhuma possibilidade de ataque. Então ele fez isso, ele capturou meu cavalo, eu joguei peão de C, toma D5. E perceba aí que eu consegui fechar o bispo dele e não tem nenhum ataque mais para o ponto de F7. E agora ele tem que tirar o bispo, né? Agora eu ganhei um tempo aí sobre o bispo. Então ele jogou primeiro um lance intermediário, que eu não sei se foi muito bom. Ele jogou o lance dama em E7. Esse lance eu não sei se foi muito bom, porque me permite desenvolver a última peça aqui, né? Para fazer o roque. Eu respondi com bispo em E7, defendendo o cheque. E agora ele jogou outro cheque, né? Bispo em B5 com cheque. Eu cobri de bispo. E aqui o candidato a mestre fez o primeiro blunder dele, né? Ele fez o roque. E eu percebi que eu poderia ganhar aqui uma peça, né? Caso eu jogar o lance dama em B6. Perceba que vem com cheque. Ele muito provavelmente ia mover o rei. E eu aí ia ganhar o bispo, né? Mas eu fiquei com receio aqui da dama, né? Perceba que é uma partida de 3 minutos. E eu fiquei com receio aqui de deixar esse bispo sozinho, né? O meu rei cravado e no centro. Perceba que eu já tenho um peão a mais.
e eu estou numa posição confortável. Eu posso depois tentar defender esse peão com o bispo, né? E jogar aí uma posição com um peão a mais, jogando aí pela compensação, caso ele capturasse esse meu peão. Opa, apontei. Caso ele capturasse esse meu peão de F4, né? Eu vou ficar aí com... Eu vou ter uma certa compensação ainda. Então eu calculei, assim, esse lance é jogável. A engine, inclusive, vai me dar uma chance perdida, porque o melhor era dar cheque e capturar o bispo, mas eu fiquei com receio do rei no centro. Então eu fiz o lance da preguiça aqui, eu fiz o roque e realmente deixei passar essa oportunidade, né? Continuo com um peão a mais e o meu rei está protegido. Essa diagonal aqui, que é a mais perigosa do gambito do rei, está fechada e eu não tenho nenhum problema na posição. Porém, eu perdi a oportunidade de ganhar uma peça, né? Só isso. Ele jogou, eu acho que ele viu, agora ele viu, porque ele jogou o lance D4 e também, além de proteger o bispo, ele ameaça o meu peãozinho e aí eu decidi proteger o peãozinho, né? É um lance muito típico dessas posições de contra-gambito Falk-B, onde você aí adiciona uma defesa a esse peão com o bispo. E agora o meu adversário jogou o lance mais lógico da posição, que seria um lance muito bom, se não fosse um lance péssimo. Ele jogou aí o lance cavalo em E5. E perceba aí agora que ele abriu 2 ataques para o peão, o que é muito bom, e ainda tirou a única defesa do peão, que era o meu bispo de D6. Ou seja, é um lance aí que cumpre 2 tarefas, e parece ser um lance muito bom. Porém, esse lance é horrível, porque eu tenho um tema tático. E surgiu, de novo, o tema aí do rei exposto, né? Perceba que o rei dele continua aqui na casa de G1. Então, eu tomei o cavalo, eu joguei bispo por cavalo, e perceba aí que ele não pode tomar de dama, senão cai o bispo, né? E ele também não pode jogar o lance intermediário bispo toma, senão eu tomo o primeiro aqui com cheque, ganhando, né? Ficando com a peça, e depois retomo aqui e tenho uma peça a mais, né? Eu botei o cavalo a mais. Então, ele não pode jogar nenhum desses 2 lances, né? Ele não pode nem capturar aqui e nem capturar o bispo primeiro, né? Nem fazer esse intermediário. Então, ele resolveu aí capturar com o peão. E de novo, entramos no tema tático, né? Perceba aí que abriu aqui essa avenida, abriu a diagonal, e agora sim eu aproveitei, né? Agora não tem mais nenhum problema. Eu joguei o lance aí, dama em B6 com cheque, e aqui eu acho que ele não abandonou, eu acho que ele tirou o rei ainda. Ele jogou o rei em H1, mas depois de eu fazer o lance bispo toma B5, ele provavelmente nessa posição aqui, ele pensou que eu ia tomar de dama, mas eu joguei o lance mais forte, que é bispo toma B5. Perceba aí que não tem como ele proteger a torre de ser capturada, né, de perder a qualidade. Ele não consegue impedir que eu ganhe a qualidade. E nessa posição, com uma peça a menos e com uma futura qualidade a menos, o candidato a mestre abandonou a partida. Essa foi uma partida aí muito curta, no entanto, foi uma partida muito interessante que eu quis trazer para vocês, porque mostra aí que mesmo um candidato a mestre também pode não enxergar alguns temas táticos, né? E esse é um tema tático que acontece muitas, mas em muitas partidas de jogadores que fazem o gambito do rei. Essa diagonal aqui, a gente pode chamar de diagonal de B6 até G1, vamos chamar de diagonal B6 G1, é uma das diagonais mais perigosas aí para quem joga o gambito do rei. Sempre vai ter um tema tático, tanto que alguns mestres já imediatamente jogam esse lance logo quando fazem o gambito do rei, para não ter nenhum problema, né? Bem, então agora vamos dar uma olhada aí no relatório, né, para ver se a precisão dessa partida foi realmente boa ou se foi firula, se foi firuja. Vamos puxar aqui o relatório da partida e ver como foi aí a nossa precisão nessa peleja. Fizemos aí 83,3% de precisão e o nosso adversário fez 69,2%, né? Ou seja, 69,2% de precisão. Provavelmente ele não estava nos melhores dias, né? Porque ele fez uma precisão aí muito baixa para um candidato a mestre, ainda mais um candidato a mestre com rating de mestre feed,
que é o rating aí de 2100. Porém, a gente deu a sorte aí de pegar ele nele não no auge, né? Não nos seus melhores dias. E conseguimos aí emplacar uma vitória contra o candidato a mestre. Vamos dar uma olhada aqui no melhor lance. Não sei se foi a captura, vamos ver aqui. Foi a tomada aqui do cavalo, né? Não o melhor lance, perdão, lance excelente, lance ótimo. Foi a tomada do cavalo, porque esse é um lance forçante, né? Perceba aí que qualquer captura que ele fizer, eu vou estar ganhando peça. Se ele tomar de dama, é direto, né? Eu ganho bispo. Se ele tomar o bispo primeiro, eu primeiro faço o intermediário com cheque e depois recapturo, continuo com uma peça a mais. E essa que ele jogou é a que dá um pouco mais de trabalho, né? Que aí você tem que pensar, você tem que analisar a posição, ver aonde que estão os perigos e jogar aí o lance que vence, né? Que é o tático, o tema tático aí vencedor, que é dama em B6. E aí sim você conseguiu lucrar na partida. Bem, eu acho que não teve mais muitos momentos críticos, foram apenas esses, né? Teve a chance perdida, mas é que eu fiquei com receio realmente de ter problemas aí com o rei no centro. E vamos dar uma olhada aqui também na performance, né? Ele realmente não estava nos seus melhores dias, porque ele fez uma performance de 1800, enquanto nós fizemos aí uma performance de 2350, que equivale mais ao nosso rating de rápidas, né? Ele não foi muito bem na abertura, mas aqui perceba que ele, mesmo assim, ele fez 91.7 e nós também não jogamos o nosso melhor na abertura, mas quando você joga essas posições de gambito do rei, geralmente esse tipo de feedback aqui do chess.com na sua abertura não reflete a realidade, né? Porque já é por si só uma abertura muito caótica. E sim, no meio jogo que você tem que ficar mais ligado, né? O meu jogo aqui tem uma precisão de 45.6. Não é algo recomendado, que é essa precisão que ele teve, e a nossa foi razoável, tanto que com uma precisão razoável de 78, a gente conseguiu aí vencer ele, né? Então, realmente, o candidato a mestre não estava nos seus melhores dias. E mesmo o candidato a mestre, um jogador titulado, ainda pode cometer aí esse tipo de erro tático, né? E não ficar ligado em alguns temas táticos. Bem, e antes de encerrar o vídeo, vamos aí para uma partidinha de 3 minutos, né? Porque não pode encerrar esse vídeo aí sem uma partida ao vivo de 3 minutos. Vamos aí procurar um adversário. Ver quem vem por aí. Tentar fazer uma boa partida, né? Peguei aqui um suco. Um sucozinho. Olha a quinta série. Olha aí a quinta série. É suco. Peguei aqui um suco. Suco. Bem, cheguei de bobeira, vamos jogar aqui C4, fugir um pouco aí de cavalo em F3, né? Todo mundo já tá enjoado da abertura hatch. Ah, não. Professor, essas gracinhas, não, cara. F5, vai lá, vamos pegar esse cara aqui de surpresa. Como é que a gente pega ele de surpresa aqui? Pior que não tem como, né? Aqui, vai. Acho que aqui fianqueto cai bem, né? Fianquetinho, basiquinho. Tentar aqui planejar a ruptura. Opa! Ruptura feita. Não pode tomar de dama. Ele fechou o próprio dama, que burro. Não sabe jogar xadrez. Que eu só desenvolvo aqui, né? Pra não ter problema com o bispo. E rock. Jogar esse. Por enquanto defendido ali. Aqui. Aqui. Ele podia ter essa graça. Aqui. Aqui eu tenho esse, né? Parece bom. Conectando as torres. Alvo. Esse bispo dele tá quase sem. Ele perdeu ali peão, não? Cheque. 2 peões. Ah, não. Ele vai cobrir de bispo. Não cobriu de bispo?
Acho que defender é bom, né? Que esse, né? Se eu tomar, ele toma aqui antes. Como é que é? Tomar aqui. Acho que isso não foi bom pra ele, não. Opa, eu ganhei, né? Boa, boa. Então aqui é só levar o rei. O rei dele tá cortado. Deixa eu ganhar. Desistiu. Então é isso, senhores. Ele quer revanche. Bem, a gente não vai poder dar, né? Porque a gente já gravou aí bastante tempo, bastantes minutos e segundos. Então vou encerrar aí o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí no nosso canal. Se inscreva para não perder mais análises. E até a próxima. Valeu. Falou. Vou terminar aqui com meu suco. Suco.